está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsando muitos demônios. Curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Amados irmãos e irmãs que celebram esta Santa Eucaristia conosco, seja nesta Igreja Matriz de Santa Luzia em Avanhandava, seja você que através da Rádio Liberdade FM diariamente reza com a gente, vocês que pelo canal do YouTube também rezarão meditando a palavra. Nós hoje celebramos um conjunto de santos mártires, homens que deram a vida por causa da fé em terras japonesas, levaram a sua fé ao extremo do derramamento do sangue. E já Tertuliano, no início da igreja, dizia que o sangue dos mártires era uma semente de novos cristãos. Claro, as palavras comovem, as palavras emocionam, mas o testemunho arrasta. E o mártir é sempre um testemunho. Quando os pagãos, vendo aqueles homens morrendo por causa de Jesus, viram que, mesmo diante de tanto sofrimento, tanta tortura, não renegaram a sua fé, aquele testemunho de sangue derramado foi uma semente de fé na vida dos outros e continua sendo até hoje para nós que celebramos a memória do seu martírio. Os mártires nos ensinam que o tempo de ser de Deus é agora. O tempo de ser de Deus é esse tempo que Ele nos dá, e vivermos esse tempo amparados pela graça de Deus, na fidelidade àquele que na cruz e na Eucaristia é fiel a nós até o fim. E diante de um amor extremo de Cristo no sacrifício eucarístico, diante de uma prova de amor a Jesus extremo, como o testemunho sangrento dos mártires, como não despertar em nós este desejo de conversão que os apóstolos pregaram no Evangelho de hoje? O que é conversão? Conversão, nós já bem sabemos, a própria palavra diz, é uma mudança, é um retomar o caminho. Quando numa estrada nós estamos andando no nosso carro e de repente a gente passa ou erra o caminho, nós queremos um retorno. O nome certo do retorno é justamente conversão. Você vai voltar para o caminho certo. Já no Apocalipse,
Jesus diz isso muito bem: volta ao teu primeiro amor, pensa bem aonde caíste e reaviva a tua fé. Conversão é justamente voltarmos ao primeiro amor da nossa vida, e o primeiro amor da nossa vida é sempre Cristo, antes mesmo do seu pai e da sua mãe, porque quem te formou no ventre materno foi Deus. Ele disse isso muito bem ao profeta Jeremias: antes que fosses formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia e te consagrei. Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da igreja, dizia: desde que Deus é Deus, Ele já me amava, ou seja, desde toda a eternidade. Conversão é justamente retomar o caminho de Cristo, e essa conversão só acontece quando eu me encontro com esse amor de Cristo. É diante de um amor desmedido de Jesus, que continua se entregando na Eucaristia, que eu vou colocar o meu amor. E aí nós vamos ver que de um lado, do lado de Cristo, há um amor que se derrama total, e o meu amor de resposta é um amor muito mesquinho. E eu vou tomar consciência, isso é conversão. Eu preciso amar melhor aquele que por primeiro me amou. E aí eu vou olhar para a minha própria vida e ver que todos os meus pecados, sejam os pecados mais leves de cada dia, sejam os pecados mortais que nos afastam da graça de Deus e que nos condenam ao inferno, todos eles, sem exceção, são falhas no nosso amor a Deus. Qualquer pecado que seja, um pensamento, uma palavra, um sentimento, uma atitude, qualquer um, sem a menor exceção, é uma recusa ao amor de Deus. É eu olhar para Cristo e olhar para aquele pecado, seja ele qual for, e dizer: Cristo, eu prefiro pecado com você. Isso nas menores coisas de cada dia. E por isso os apóstolos, quando saíram e pregaram que todos se convertessem. O que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é a família de Cristo que busca conversão todos os dias. O venerável Fulton Sheen, um grande bispo da Santa Igreja, que está em processo de canonização, ele uma vez dizia que alguém falou para ele assim: olha, eu não vou mais à igreja, porque lá está cheio de gente hipócrita. E ele, como bispo, olhou para a pessoa e disse assim: você está certo, a igreja está cheia de gente hipócrita, mas eu te faço um convite, continua indo na igreja, porque sempre há lugar para mais um hipócrita. Ou seja, não há quem não precise de conversão e afastar-se do lugar onde a misericórdia de Deus se derrama, e esse lugar é a igreja. É a igreja. Eu sei que o Elisa assim às vezes ferem os ouvidos melindrosos de muita gente, não estou nem aí, porque não é dourando a pílula, não é com mentiras que a gente salva o povo. É na igreja que nós encontramos a misericórdia, ali no confessionário, na pia do batismo e no altar da Eucaristia. São os três locais ordinários de misericórdia: a pia do batismo, que liberta do pecado original; o confessionário, que nos liberta dos pecados cometidos depois do batismo; e a Eucaristia, que nos alimenta e nos santifica. Afastar-se desses três lugares é condenar-se à perdição eterna.
é morrer de sede do lado do copo d'água. E essa necessidade da conversão é uma necessidade que deve ser fruto de uma escolha amorosa. Amorosa no sentido de que, meu Deus, o Senhor me ama tanto. Como é que no dia de hoje, que pode ser o último da minha vida, eu posso te amar mais e melhor? Olha lá o que é que Deus lhe pede. Olha lá o que Deus lhe proíbe. E veja, faz um balanço da vida. Num dia de 24 horas, você viveu mais o que Deus te pediu ou o que Deus te proibiu? E aí você vai ver. E com certeza, não sei vocês, mas sempre que eu faço o meu exame de consciência, é sempre vergonhoso, porque a gente olha para a nossa vida cercada de tanta facilidade para ser cristão, e a gente tem um amor tão fraco por Cristo. E aí a gente se põe do lado dos santos mártires que enfrentaram o sangue e a perseguição carnal e não recusaram a sua fé. E não recusaram a sua fé. Diante desta multidão de homens e mulheres que a carta aos Hebreus chama de o espírito dos justos que chegaram à perfeição, ou seja, os santos, em especial os mártires, nós precisamos olhar e ver: será que eu, em sã consciência, posso dizer que eu pertenço à mesma igreja dos mártires? Pelo batismo, sim, mas na nossa vida diária. Eu posso dizer que o mesmo amor que os mártires tiveram por Cristo é o amor que eu tenho? Ou será que vai precisar crescer no Brasil e ao nosso redor a perseguição já existente contra a fé, mas que ela se torne sangrenta, como no tempo de São Paulo Lique, Santa Luzia, São Sebastião, ou como acontece? Pega aí Coreia do Norte, na China, pega aí em certas regiões da África, pega aí uma Nicarágua, onde sacerdotes, bispos, freires, leigos estão sendo expulsos ou simplesmente desaparecem. Será que nós vamos precisar passar pela prova de fogo da perseguição sangrenta para termos um ato verdadeiro de amor a Jesus? Não é possível começar isso hoje? O que te falta? Você que me ouve pelo rádio, você que me escuta pelo YouTube, nós aqui veremos com os nossos próprios olhos Cristo de novo se imolando, se entregando no altar por gente infiel como vocês e eu. Isso não nos cora a cara e a alma de vergonha de termos um Deus que ama tanto, de termos uma multidão de irmãos mártires que sofreram tanto para que nós estivéssemos aqui, e a gente vai levando a vida do jeito que dá. Não. E não falo isso para vocês, falo isso para mim, porque os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca. Diante do testemunho dos mártires, nós precisamos pedir a Deus perdão pela nossa infidelidade, mas também pedir que o sangue dos mártires seja o biotônico da nossa alma, para que a gente, olhando o testemunho deles e sendo amparados pela intercessão deles, a gente possa, se não nas grandes coisas do dia a dia, mas nas coisas pequenas, melhorando a nossa vida de oração, melhorando a nossa vida de adoração, melhorando a nossa caridade no dia a dia. Todos nós podemos
Todos nós podemos. Eu disse isso ontem, eu não. Palavra de Deus. Não desista. Nós ainda não resistimos até o sangue. Ou seja, ainda há o que fazer. Nesse tempo que se chama hoje. Hoje. Diz o Salmo 94: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não fecheis os corações. Hoje. O mesmo Deus que nos prometeu o perdão do pecado, não prometeu para ninguém o dia de amanhã. Hoje. Então hoje pode começar um Padre Sérgio mais santo. Hoje pode começar um Djalma mais santo. Hoje pode começar um ser humano mais santo. Os meios Cristo deu. Usá-los bem é opção de cada um. Só lembremos: pior doente é aquele que rejeita o tratamento. Não rejeitemos o tratamento da santidade que Cristo nos deu. E assim, por intercessão de Nossa Senhora, a Rainha dos Mártires, Mãe e refúgio dos pecadores, vocês e eu acolhemos o desejo e a necessidade da conversão, e assim a nossa vida possa dar glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.